Olá, meninada do nono ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, porque não podemos parar, né? Temos que ter saúde mental também e o estudo vai nos ajudar com isso. E nós terminamos na nossa última aula já iniciando o capítulo 3. Mas antes de nós retomarmos o capítulo 3, eu vou fazer uma pequena revisão no capítulo 2, né, na unidade 2, que nós até já corrigimos os exercícios, mas por conta de uma atividade que eu vou passar para vocês fazerem. Então, eu vou passar uns slides sobre o sistema solar, que é uma coisa rápida e simples, porque nós já trabalhamos bastante essa unidade, vocês até apresentaram informações sobre o conteúdo dessa unidade, e depois eu vou informar qual será a tarefa que vocês vão fazer para casa. Tá? Então vamos lá, começando por relembrar aí o conteúdo sobre o sistema solar. Sistema solar é o conjunto de planetas e outros corpos celestes que orbitam o Sol, tá? Então, por isso, sistema solar, porque essa estrela a qual o nosso planeta orbita, ela está orbitando em torno dessa estrela que é o Sol. Então, o nosso sistema é chamado sistema solar e ele contém 8 planetas orbitando o Sol. Por que esses planetas ficam ali presos, sempre nessa órbita em torno do Sol? Por conta da grande massa que o Sol possui. Essa massa do Sol vai gerar um campo gravitacional, então os planetas ficam como se estivessem presos, como se estivessem grudados nessa órbita existente. Aqui vem a demonstração, né, do sistema solar, o Sol com os 8 planetas, e aqui aparece um planeta que não é mais considerado somente um planeta, e sim um planeta anão. Mas ele vem depois de Netuno, por isso que ele está aparecendo aí. Mas quando a gente fala somente dos planetas, nós temos atualmente esses 8. Mercúrio, nessa ordem, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As estrelas, né? O Sol é a nossa estrela, mas não é a única existente no universo. E aí, o que são as estrelas? São essas estruturas constituídas de gás, de hélio e de hidrogênio, normalmente. Esse hélio e hidrogênio em forma de plasma, que não é uma consistência nem gasosa e nem líquida, é como se fosse uma consistência mais gelatinosa, como aquelas amoebas, aquele brinquedo, né, chamado amoeba, ele tem uma consistência de plasma. Nessas estrelas acontecem reações termonucleares, ou seja, reações envolvendo o núcleo, né, os núcleos atômicos e reações que vão gerar energia, e essa energia ela será emitida, por isso a gente tem essa energia emitida em forma de calor, porque a reação é termonuclear. Planetas são 8 no nosso sistema solar, nós vimos no slide anterior, e existem alguns critérios para que o astro seja considerado um planeta. Critérios esses que excluíram Plutão, que era o 9º planeta, e hoje em dia esse astro foi reduzido, né, foi rebaixado a um planeta anão, porque não cumpria esses critérios necessários para ser considerado planeta. E que critérios são esses? Orbitar o Sol, descrever uma órbita ao redor do Sol, isso Plutão faz. Apresentar forma arredondada, Plutão também faz. E ser o maior corpo celeste da sua área, para poder afastar os outros corpos celestes que venham a incomodar, a
passar pela sua área, né? Sua área de órbita. E essa é a característica que Plutão não cumpria, não cumpre. E aí por isso ele foi rebaixado a planeta anão. Os planetas, eles podem ser classificados de 3 tipos: planetas telúricos, jovianos ou anões. Planetas telúricos são aqueles também conhecidos como planetas rochosos ou terrestres, porque são formados por uma superfície rochosa. São os 4 primeiros planetas mais próximos do Sol. Planetas jovianos ou gasosos são formados por uma superfície gasosa, são os 4 últimos. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas telúricos ou rochosos. Quando a gente passa, né, para os 4 últimos, Saturno, Júpiter, Netuno e Urano são planetas gasosos. E planetas anões são aqueles que não têm tamanho suficiente e não retiram da sua órbita aqueles corpos celestes que o incomodarem. E aí a gente tem como exemplo Plutão, que é o caso mais conhecido de planeta anão, porque ele foi rebaixado a planeta anão. Ele era considerado planeta e foi rebaixado a planeta anão. E os satélites são os corpos celestes que vão orbitar os planetas. A gente também diz que os satélites são as luas, quando são satélites naturais. Possuem formas arredondadas ou irregulares, e a lua do planeta Terra é chamada Lua. A gente até já fez esse comentário, né? Que o nosso satélite ele não tem um nome diferenciado, ele é Lua realmente. Além dos satélites naturais, existem também os satélites artificiais, que são aqueles desenvolvidos pelo ser humano. O ser humano desenvolve e coloca esses satélites artificiais em órbita para poder fazer diversos tipos de pesquisas e de achados diferenciados. Asteroides são resíduos da criação do sistema solar, são corpos rochosos e eles são pequenos e deformados. Aqui vem a imagem de alguns asteroides que vão orbitar o Sol, e a maior parte desses asteroides, aonde se encontra? Entre Marte e Júpiter, orbitando aqui um cinturão chamado cinturão de asteroides. E os cometas são sobras da formação do sistema solar. São compostos por gelo e rochas, e eles possuem um núcleo, uma cauda e uma cabeleira. A nuvem em torno do núcleo, ela é chamada de cabeleira ou coma, que é essa parte que fica aqui. O núcleo está aqui, a nuvem em torno do núcleo é a cabeleira ou coma. E os ventos solares dissipam parte dessa cabeleira, formando o que a gente chama de cauda. Os cometas, eles também descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Meninos, sobre o sistema solar, um resumo bem rápido do que nós estudamos, do que nós já trabalhamos na nossa unidade, né, na unidade 2. E aí vem uma dica de um site que é muito interessante e que fala também sobre o sistema solar. Esse site, eu vou colocar aqui para vocês verem, olha, eu abri ele aqui, ele vem diversas informações, fala sobre sistema solar, aí fala um pouquinho sobre estrelas, planetas, satélites, asteroides, cometas. Em cada parte que você clicar aqui, ele vem dando diversas informações sobre cada um desses astros existentes no universo, tá? Então ele vai falar lá sobre os planetas, sobre a nossa Lua, sobre os satélites. Aqui vem, ó, a Lua tem características físicas, estruturas, as fases, eclipses. Então é uma
é uma sugestão de um site que é extremamente interessante e que vai ajudar muito vocês também no estudo, não somente dessa unidade, mas também de outras que nós trataremos ainda sobre o sistema solar e que vai falar sobre esses assuntos que aparecem aqui. Bom, chegando então na nossa tarefa de casa, a gente vai ter, deixa eu só colocar aqui, o roteiro de aula. Sempre embaixo da videoaula, vocês vão achar um roteiro de aula, onde eu vou explicar tudo aquilo que vai ser feito. E qual vai ser a tarefa? Primeiro, depois de você arrumar o seu espaço, assistir essa videoaula, reler a unidade 2, aproveita e releia a unidade 1 também, que nós já trabalhamos, releia os resumos dirigidos que você tem, os exercícios que nós fizemos, estude sobre esse conteúdo, nós já corrigimos as atividades do livro, das unidades 1 e 2. Aí o que vocês vão fazer? A tarefa que vocês terão até a próxima quinta-feira, que é dia 8 de abril, para poder fazer a postagem do resultado dessa atividade lá no grupo do WhatsApp. Como vai ser essa tarefa? Vocês vão assistir a esse vídeo que fala sobre a formação do sistema solar e após assistir o vídeo, vocês vão responder a essas 13 questões no seu caderno. Essas questões, elas serão comentadas no decorrer do vídeo. Então, é muito importante você sentar com o caderno, o lápis ou a caneta e fazer anotações durante o vídeo. Fazendo essas anotações, depois você vai conseguir responder aos itens que estão sendo solicitados aqui. E essa será a tarefa que vocês terão até a próxima quinta-feira para apresentar lá a foto, né, da atividade concluída. E meninos, não se esqueçam, vem aqui o recadinho final, essa atividade ela vale como participação da aula de hoje. Então, se você não fizer a atividade, você leva falta e aí vai perder pontos de participação. Então, não deixe de fazer a atividade. Se houver dúvidas também, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo ou fazendo a atividade, entrem lá no grupo do WhatsApp, façam as perguntas, esclareçam as suas dúvidas. Por quê? Porque a dúvida que você coloca lá pode ser também a dúvida do seu colega. Então não fique constrangido de perguntar, como vocês não ficam em sala de aula. Perguntem para que a gente possa discutir, para que a gente possa esclarecer e para que a gente possa tornar esse momento de quarentena um momento bem agradável de estudos também, aonde a gente vai compartilhar as nossas informações, compartilhar os nossos conhecimentos e vamos ficar bem preparados para que no nosso retorno tudo aquilo que nós conseguirmos ver durante o período de quarentena, para que esteja bem entendido, bem trabalhado aí na cabeça de vocês. Gente, por hoje é só. Essa é a nossa primeira aula à distância. No mais, não deixem de estudar. Tirem as dúvidas, organizem o seu horário de estudos e, para finalizar, eu vou falar algo para vocês que vocês já estão cansados de ouvir. Acredito que estejam cansados de ouvir, mas não se cansem de ouvir porque é extremamente importante. É muito importante para o momento em que nós estamos vivendo atualmente, que é fique em casa. Por hoje é só, galerinha. Até mais.